Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar Como a guerra na Ucrânia impacta as perspectivas setoriais no Brasil. Sou Vanessa Maibara, sou gerente de marketing na SI Emerging Markets Group. E para quem está conosco pela primeira vez, a SI já está há mais de 25 anos no mercado, fornecendo informações estratégicas através das suas duas plataformas. A Safe Data, que é a nossa base de dados online, de dados macroeconômicos e setoriais, para mais de 200 economias, e a Enis, que é a nossa base de dados de inteligência, com informações de setores, países e empresas. Inclusive, recentemente adicionamos mais de 5 mil perfis de startups na base de dados e é focada nos mercados emergentes. Eu vou apresentar para vocês o nosso palestrante, é o Adriano Moraes. O Adriano é economista, ele é responsável por toda a análise macroeconômica e setorial para o Brasil, na SA Emerging Markets. Ele veio da Fiesp, onde ele trabalhou com políticas públicas, cobria políticas públicas para a indústria, e o Adriano ele tem doutorado em economia pela Universidade de São Paulo. Antes de começar a nossa apresentação, tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é que nós criamos um site para informar sobre os impactos que a invasão da Rússia na Ucrânia está trazendo para as economias globalmente. O acesso é totalmente gratuito, o site é atualizado por nossos analistas locais e pelo time de editorial que produz análises e estudos sobre o tema, né? Então, tem gráficos, análises semanais produzidas pelo time de analistas, dando uma visão geral do impacto econômico, notícias diárias relacionadas com a guerra, análises produzidas pelo time editorial sobre os impactos na Rússia, Índia, China e Brasil, né? Lá vocês podem fazer uma inscrição, né, para receber os relatórios à medida que eles vão saindo, tá? Inclusive do Brasil, a gente já tem da Rússia e do Brasil, vocês vão receber o do Brasil depois do webinar, junto com todo o material. Vocês têm aí o QR Code e também o endereço do site, se vocês quiserem acessar, já podem acessar, é gratuito o acesso, totalmente gratuito. Algumas perguntas, as perguntas podem ser feitas, né, durante toda a apresentação. Vocês têm uma caixinha aí de questions, ou perguntas, né, vocês podem digitar, nós vamos receber as perguntas e vamos enviar para o Adriano no final da apresentação, né? Ela, como eu já falei, a apresentação, como todo o material, a gravação, inclusive o endereço desse site sobre as informações dos impactos, né, da guerra na Ucrânia, vão ser enviadas no e-mail de vocês, né? A gente tem todos os contatos, então vocês vão receber tudo isso no e-mail de vocês. Por último, tem uma pesquisa. Assim que a gente encerrar o webinar, vai aparecer um pop-up para que vocês preencham. São 4, 5 perguntinhas ali. E é muito importante para que a gente continue melhorando o conteúdo dos nossos webinars e propondo também novos webinars para vocês, tá bom? Bom, agora eu vou dar boas-vindas ao Adriano. Oi, Adriano, seja bem-vindo. E desejar a todos um excelente webinar. Oi, Vanessa, muito obrigado. Uma boa tarde a todos, obrigado pela audiência. Neste webinar, abordaremos primeiramente uma breve análise de como a guerra na Ucrânia impacta a macroeconomia do Brasil. Falaremos também da atual conjuntura e de perspectivas atuais da macroeconomia. Procederemos tratando dos principais setores da economia brasileira, as mais recentes previsões e como a guerra pode impactar estas perspectivas. Encerraremos o webinar após uma sessão de perguntas e respostas do público. Vamos lá. Este gráfico ilustra de maneira simplificada o impacto da guerra na Ucrânia sobre a economia brasileira. Para a economia brasileira, a guerra na Ucrânia impacta primeiramente os mercados de fertilizantes e de petróleo. A Rússia é um importante produtor de ambos os bens e há uma preocupação no setor agrícola de que a guerra coloque em risco o abastecimento de fertilizantes ao Brasil e também proporcionar maiores custos deste insumo. O petróleo é um importante insumo industrial e vem registrando sérios aumentos de preço, o que representa maiores custos para a indústria. E também maiores custos de combustíveis, que afetam várias modalidades de transporte.
Diante de maiores custos, as empresas são levadas a passar esses aumentos para os preços cobrados no varejo, o que afeta a inflação ao consumidor. E a pressão inflacionária significa uma redução na renda real das famílias, o que reduz o poder de compra da população. Além disso, uma inflação elevada leva o Banco Central a adotar maiores aumentos nas taxas de juros, o que também impacta negativamente o consumo. Aqui nós podemos ver alguns indicadores da situação atual da economia brasileira. A inflação no comparativo ano a ano está acima de 10% desde setembro de 2021. Na leitura de fevereiro, ela chegou a aumentar para 10,54% ano a ano, ou seja, há uma resiliência da inflação no país. E uma consequência dessa inflação acelerada, uma aceleração que ocorreu principalmente em 2021, foi a queda no rendimento real médio das famílias brasileiras, que atingiu R$ 2.489 em janeiro de 2022, sendo que um ano antes, em janeiro de 2021, era R$ 2.765. Esta queda na renda impactou diversos setores produtivos da economia brasileira. Eu apresento aqui uma extração do painel de dados Economic Activity Tracker do Brasil, produzido pela Seik Data, com os principais indicadores macroeconômicos e setoriais do país. Os dados também estão em variações de 12 meses, ou seja, comparado com o mesmo mês do ano anterior. Podemos ver quedas há vários meses, por exemplo, na produção industrial, no licenciamento de veículos novos, nas expedições de papelão ondulado, nas vendas no varejo e também nas vendas de materiais de construção. O setor de serviços mantém-se com crescimento positivo, mas esse crescimento positivo vem desacelerando. Esse crescimento positivo dos serviços está relacionado com a vacinação em massa da população e a reabertura de muitas atividades que estavam numa situação que pode ser classificada como uma demanda reprimida nos últimos anos. Este slide conclui a parte macro do nosso webinar e apresenta projeções macroeconômicas para 2022, coletadas do último relatório Focus do Banco Central. As previsões de crescimento do PIB situam-se ao redor de 0,5% para 2022. Há um mês atrás, essa perspectiva para 2022 era de 0,3% de crescimento. A previsão de inflação aumentou, ficando em 6,59% ano a ano na última edição do relatório Focus. Há 4 semanas atrás, era 1 ponto percentual a menos. E o Banco Central acabou de divulgar um relatório falando que espera que a inflação atinja 7% ao final de 2022. Ou seja, é provável que o Brasil fique mais um ano sem cumprir a meta de inflação, o teto da meta de inflação, que no ano de 2022 é de 5% o teto. A expectativa de uma taxa da taxa Selic também aumentou para 13%. Há 4 semanas atrás, era 0,75 ponto percentual inferior. E, por fim, a expectativa da taxa de câmbio para o final de 2022 está agora em 5,3, era 5,5 há um mês atrás. Essa expectativa que foi corrigida devido à valorização recente que se observou da moeda brasileira. Procederemos agora com as previsões, com as perspectivas setoriais, começando pela agricultura. E eu vou te falar um pouquinho dos efeitos, dos eventuais efeitos da guerra sobre estas perspectivas. Na agricultura, há a perspectiva de que o Brasil deva atingir uma safra recorde em 2022. O IBGE estimava em março que a safra brasileira de grãos aumente 3,3%, alcançando um recorde de 261,6 milhões de toneladas. O setor agrícola enfrenta um risco relacionado à oferta de fertilizantes,
cerca de 85% dos fertilizantes utilizados no território brasileiro são importados. E a Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes para o Brasil. Ela fornece 23% das importações brasileiras. Em 4 de março, uma semana após o início da guerra, o governo russo divulgou um aviso aos produtores para suspenderem as importações de fertilizantes. Horas depois, o Ministério da Agricultura brasileiro divulgou uma nota na qual ele afirmou que entrou em contato com diversos fornecedores que garantiram que os embarques para o Brasil não seriam afetados. Há um fornecedor de fertilizantes para o Brasil, a Bielorrússia, que está entre os maiores, e a Bielorrússia vem enfrentando problemas para despachar as cargas de fertilizantes para o Brasil, porque ela despacha através dos portos da Lituânia, e a Lituânia estabeleceu um bloqueio sobre as cargas da Bielorrússia. O Ministério da Agricultura vem procurando outras fontes, como o Canadá, para evitar uma escassez de fertilizantes no Brasil. Segundo a Associação Setorial ANDA, do ramo de fertilizantes, o Brasil tem estoques de fertilizantes para mais 3 meses. Já o Ministério da Agricultura afirma que há estoques para até outubro deste ano. Prosseguimos falando agora de alimentos e bebidas. A entidade setorial de alimentos e bebidas, a ABIA, projeta um crescimento de 2% nas vendas reais, descontada a inflação. O setor vem relatando pressões de custos, principalmente em embalagens plásticas, que devem se acentuar com a guerra. O setor vem passando por uma fase boa no segmento de alimentação fora do lar, de food service, que deve continuar crescendo em linha com a retomada dos serviços presenciais. E as exportações devem continuar fortes, segundo a ABIA. Mas há uma possibilidade de que essa última previsão da ABIA divulgada em fevereiro seja reduzida devido aos efeitos da guerra sobre os insumos. Agora, setor automobilístico. A Anfávia projetava, no início de 2022, uma expansão de 9,4% na produção de automóveis, mas há grandes chances de que essas projeções sejam revistas nos próximos meses. Em uma reportagem de 8 de março, a Anfávia mostrou uma grande preocupação com a escassez de semicondutores que pode entrar em uma nova onda, devido ao fato de que Rússia e Ucrânia são importantes produtores de paládio e de gás neônio, que são insumos importantes para a produção de chips. A Anfávia também tem uma preocupação com os insumos do setor automotivo, porque insumos fundamentais da produção de peças para o setor, como petróleo, gás natural, aço e alumínio, tem a Rússia como um dos grandes produtores mundiais. Então, eventualmente, as sanções sobre a Rússia devem impactar os preços do setor, desses insumos, e aumentar os custos do setor automobilístico. A Anfávia também aponta riscos logísticos ligados ao efeito que a guerra pode ter sobre rotas marítimas e aéreas, além da preocupação da alta inflação e da taxa de juros sobre a demanda de automóveis. Então, muito provavelmente, essa estimativa da Anfávia vai ser revista para baixo. Falando agora de bancos, a Febraban, na sua pesquisa de economia bancária e expectativa, que é realizada junto com os seus associados, cerca de 18 bancos respondem a essa pergunta, a Febraban observou uma expectativa do aumento do estoque de crédito da economia brasileira de 7,6% em 2022. Isso é uma grandeza nominal. Se a gente for fazer uma conta descontando a inflação, que é esperada para atingir 6,59% em 2022, muito provavelmente o estoque de crédito deve crescer 1% acima da inflação, segundo essa pesquisa da Febraban. E a perspectiva é de que essa previsão se confirme. É provável que a guerra não afete significativamente a performance do setor bancário, porque em momentos de crise é comum no setor uma menor demanda por crédito que é compensada por um aumento no custo do crédito das novas concessões, uma vez que
elevações de taxas de juros do Banco Central tendem a elevar as taxas de juros de diversas modalidades de concessões de crédito. Então, a perspectiva é que essa previsão não seja significativamente afetada pela guerra. Prosseguindo agora, bens de consumo e varejo. A Confederação Nacional do Comércio estimava, em janeiro, um crescimento de 0,9% para as vendas no varejo em 2022. Em março, após o início da guerra, a CNC revisou as suas estimativas para um crescimento de 0,5% no volume de vendas. E isso se explica porque o setor de varejo é muito dependente da renda real das famílias, que deve continuar baixa com a resiliência da inflação em meio a essa guerra. No entanto, existem boas notícias para o setor de varejo. O governo anunciou recentemente algumas medidas que são positivas para o setor, como, por exemplo, a redução do imposto sobre produtos industrializados, que deve baratear alguns produtos, e também um pacote de estímulo que envolve saques do FGTS. Esses saques devem totalizar 30 bilhões de reais e atingir 49 milhões de trabalhadores, além de um programa de microcrédito digital, ampliação dos consignados e a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Mas, de qualquer forma, a inflação deve ter um efeito forte sobre o setor e é provável que ocorra uma revisão ainda para baixo da perspectiva de bens de consumo e varejo para o crescimento do setor de 2022. No setor de bens de consumo e varejo, há dois setores que devem sofrer, o setor de alimentos e o setor de combustíveis, que são setores importantes para o varejo brasileiro. E por falar em combustíveis, eu passo agora a falar de biocombustíveis. Em novembro de 2021, a empresa de pesquisa energética previa um consumo de etanol hidratado no Brasil 6,7% maior em 2022 do que em 2021. Antes da pandemia, só para comparar, o Brasil vendeu 23,2 bilhões de litros de etanol. Espera-se que em 2022 a produção de etanol atinja 18,8 bilhões, ou seja, continue abaixo do cenário pré-pandemia. Contudo, acontecimentos recentes devem impactar o desempenho do setor de biocombustíveis, em especial o setor de etanol. A disparada no preço do petróleo, devido à guerra, deve estimular as usinas de cana-de-açúcar a aumentar a proporção da produção destinada ao etanol, reduzindo a proporção da produção destinada à cana, ao processamento de açúcar. E, no entanto, o setor de cana-de-açúcar tem uma perspectiva de que tem uma queda na safra, uma queda na produção na safra 2021-2022. Portanto, essa menor quantidade, essa melhor colheita de cana-de-açúcar provavelmente deve gerar uma oferta limitada de etanol, que deve fazer com que os preços do etanol, diante de uma maior demanda, aumentem. E é uma coisa que acontece normalmente no mercado de etanol. Muitas vezes, aumentos de preço na gasolina ocasionam aumentos também no preço do etanol. E provavelmente em 2022 isso não vai ser diferente. Eu prossigo agora falando do setor de construção. O setor de construção ficou muito aquecido em 2021. O PIB, o Produto Interno Bruto da construção civil brasileira, cresceu 8% em 2021. Para 2022, a expectativa é de uma desaceleração. Há uma estimativa do Sindicato da Indústria da Construção de São Paulo, o Sinduscon, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, que prevê um aumento de 2% no PIB da construção em 2022. Outra entidade, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, também prevê o mesmo número. Então, essa é a perspectiva, uma desaceleração no setor. No mercado imobiliário residencial, o indicador, que é o indicador da cidade de São Paulo, o Sindicato da Habitação, o Secovi, prevê que o número de lançamentos de apartamentos em São Paulo fique entre 65 mil e 70 mil, uma queda
de 17% em relação a 2021. E provavelmente essa queda nos lançamentos de novos apartamentos tem a ver com o desempenho do mercado de trabalho, com o desemprego que ainda está em um patamar elevado e com as altas taxas de juros que encarecem o valor das parcelas dos financiamentos imobiliários. Então, dependendo aí da permanência da inflação e da evolução da taxa de juros, essa projeção de crescimento de 2% no PIB da construção pode ser revisada para baixo. Prosseguimos agora falando do setor, um setor que vai ser muito impactado por essa guerra, que é o setor de petróleo e gás. O setor de petróleo e gás, até 15 de março, havia uma previsão do Ministério de Minas e Energia de um aumento de 7,3% na produção de petróleo no Brasil. Ontem, o ministro declarou uma previsão de crescimento de 10% na produção de petróleo brasileira, em meio a um pedido dos Estados Unidos para que o Brasil aumentasse a produção brasileira de petróleo e uma perspectiva de maiores exportações. Então, esse foi o último dado de perspectiva para o setor de petróleo. É provável que esse dado possa ainda crescer dependendo aí do contexto da guerra. Favorecido aí por uma demanda externa, eventualmente uma tentativa de desvio da oferta que vem da Rússia e uma possibilidade maior de exportação. Prosseguimos agora falando do setor de seguros. O setor de seguros tem projeções que são bastante interessantes. A Confederação Nacional de Seguros, ela divulgou no final do ano passado uma perspectiva para 2022, que é uma perspectiva em cenários, no intervalo. Então, tem um cenário pessimista, que é um crescimento de 2,6% na receita do setor, e um cenário otimista, que é um crescimento de 9% na receita do setor. Provavelmente, com a guerra, acreditamos que a probabilidade do cenário pessimista vai aumentar. E há algumas razões para isso. Uma reportagem do Valor, no começo de março, mostrou uma preocupação das seguradoras brasileiras com os riscos de ataques cibernéticos envolvendo causas russas ou as causas ucranianas. E esses ataques podem levar a perdas significativas sobre alguns seguros. Além de ser difícil de você provar como é que ocorreu o dano, quem que fez o dano que implicou em uma indenização. Há uma preocupação também no Brasil relacionada ao seguro agrícola, uma vez que um eventual apagão de fertilizantes pode elevar as indenizações pagas ao setor agro. Há uma preocupação também com a situação macro, com a menor demanda reduzida pela taxa alta de inflação. As pessoas com menos renda provavelmente vão demandar menos seguros, e há uma perspectiva também há uma preocupação também com seguros logísticos, que devem ter uma maior procura por cláusulas de guerra. O setor de seguros teve uma boa notícia vinda do governo. Recentemente, o governo elaborou uma nova forma de financiamento para o setor de seguros, a letra de riscos de seguros, LRS, que é um título que pode ser emitido pelas seguradoras e que permite que elas dividam os riscos das operações de seguros. Faz um trabalho parecido com o trabalho da resseguradora, só que é possível transferir esses riscos para o mercado de capitais. Então, uma notícia boa para o setor de seguros. Prosseguindo agora para processamento de metal, o setor de processamento de metal, ele, no segmento de aço, que é o segmento mais importante do setor de processamento de metal, havia uma perspectiva, em dezembro de 2021, que a produção brasileira de aço crescesse 2,2% em 2022. E, diante da guerra, a perspectiva, se esse número vai se confirmar ou não, é inconclusivo. A guerra pode trazer oportunidades, por um lado, para o setor siderúrgico,
porque Rússia e Ucrânia são importantes fornecedores siderúrgicos, são importantes produtores de aço no mercado global, mas as dificuldades de produção dos dois países podem representar uma oportunidade para as siderúrgicas brasileiras, que atualmente estão operando com uma capacidade ociosa entre 35% e 40%. Portanto, tem espaço para preencher esse vazio. Mas, por outro lado, uma dificuldade para o setor de processamento de metal é relacionada aos custos de insumos, pressões de custos que devem prejudicar o setor. Um importante insumo do setor siderúrgico, o carvão mineral, teve o preço praticamente dobrado desde dezembro de 2021, de 320 para 650 dólares. Tem também uma volatilidade muito forte no minério de ferro e também há maiores preços de níquel nos mercados internacionais. Portanto, a perspectiva para o setor de processamento de metal é inconclusiva. Eu prossigo falando de TI e telecom. O setor que junta os dois, chamado de TIC, uma perspectiva do IDC era de que o setor de TIC crescesse 8,2% em 2022, sendo que a parte de TI deve crescer 10,6% e a parte de telecom tem um crescimento estimado de 4%. Com a guerra, é provável que esse setor enfrente alguns obstáculos. Há uma preocupação muito séria, como eu já mencionei quando eu falei de seguros, com a guerra cibernética entre a Rússia e a Ucrânia, que são países muito fortes na área de TI. Aparentemente, os dois lados, ou simpatizantes dos dois lados, têm espalhado malwares em sistemas do país adversário, e é algo que pode transbordar para equipamentos fora da região do conflito. Então, isso e outros eventuais gargalos, como escassez de mão de obra e também escassez de componentes, escassez de chips, podem impactar negativamente as perspectivas para esses dois setores, TI e telecom. Prosseguindo agora para o setor de turismo. O setor de turismo, na pandemia, ele tinha uma expectativa de que com as vacinações e que com a chegada de 2022, o turismo teria uma recuperação. Mas entidades do setor já estão muito céticas em relação a isso devido à guerra, uma vez que a guerra ela tende a encarecer os preços das passagens devido aos maiores custos com combustíveis, volatilidade cambial, além de maiores preços de peças para fabricação e manutenção de aeronaves e ônibus. Uma peça que é muito importante para a manutenção de aeronaves é o titânio. E há preocupações também com o setor de turismo, com questões como a renda declinante e maiores taxas de juros. A CNC, que é uma entidade, né, a Confederação Nacional do Comércio, que também trabalha com o setor de turismo, estimava em março de 2022 um aumento de 1,6% no faturamento do setor. Mas é possível que, dependendo aí do efeito da guerra sobre os preços de combustíveis, de passagens, entre outras dificuldades, é possível que essa projeção seja revista para baixo. Eu prossigo agora com projeções, com perspectivas qualitativas. Há uma perspectiva de estabilidade no setor elétrico. Isso porque tem ocorrido boas notícias meteorológicas, ou seja, acelerou o ritmo de chuvas, e isso acaba representando uma melhora no nível dos reservatórios. E se os reservatórios de água estão mais cheios, significa que a geração hidrelétrica tende a aumentar. E esse aumento na geração hidrelétrica é muito bem-vindo, porque
ele reduz a dependência das usinas termoelétricas, que são movidas a petróleo e gás, que são itens cujo preço vem aumentando. Então, essa recuperação aí da geração hídrica vem numa hora para compensar esse aumento de custo com a geração termoelétrica. Então, o próprio Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, declarou recentemente, em 8 de março, que o país não precisará tanto das custosas usinas termoelétricas em 2022. Portanto, certa estabilidade vinda do setor elétrico, ao contrário do que ocorreu no ano passado. Prosseguindo, falando de infraestrutura. O cenário é bastante incerto para a infraestrutura, porque existem grandes operadores de infraestrutura que seriam potenciais candidatos a entrarem aí nos leilões promovidos pelo governo brasileiro. Esses operadores são vizinhos da guerra e provavelmente devem estar numa situação de incerteza devido à guerra. Então, muito provavelmente, deve ocorrer um atraso aí nas concessões ou um menor interesse nas concessões de infraestrutura no Brasil. O presidente do BNDES, em uma reportagem recente, ele declarou que o banco continua trabalhando nos projetos, mas é provável que exista aí um interesse menor aí devido a essa guerra. E um atraso também. Porém, no segmento de infraestrutura, se a gente for analisar as concessões que já foram feitas, essas concessões que já foram feitas provavelmente vão demandar investimentos que devem favorecer a construção pesada no Brasil. Há uma estimativa da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base, a ABDIB, de que os leilões de concessão e parcerias público-privadas demandem investimentos de 160 bilhões entre 2022 e 2026. Então, notícia boa para a construção pesada, devido às concessões passadas, concessões futuras, incerteza. É assim que se resume a projeção, a perspectiva para o setor de infraestrutura. Falando de mineração agora. O aumento no preço de alguns minérios provavelmente favorecerá os exportadores brasileiros. E algo que também deve favorecer a mineração são preocupações em relação aos suprimentos russos de fertilizantes, que deve estimular a produção no Brasil, a exploração no Brasil de jazidas relacionadas aos insumos de fertilizantes, por exemplo, como o potássio. Então, existem aí intenções de expandir a exploração de potássio no Brasil. Então, isso é uma notícia boa para o setor de mineração também. No setor de mineração destaca-se o níquel, que teve uma disparada muito grande de preços no mercado internacional. A Rússia é um importante fornecedor de níquel e o Brasil ele é autossuficiente nesse metal. Mas um eventual aumento, o aumento de preço que ocorreu pode ajudar as empresas brasileiras que operam com níquel a exportar. Isso pelo lado bom. No lado ruim, o efeito da valorização dos minérios, principalmente do níquel, pode representar obstáculos para alguns outros setores, como a siderurgia. O níquel ele é matéria-prima de alguns tipos de aço, como o aço inoxidável, que deve ficar mais caro com essa escalada de preço de níquel. E também deve prejudicar alguns setores ligados a eletrônicos, porque o níquel ele é matéria-prima para baterias. Prosseguindo aqui com papel e celulose. Papel e celulose, há perspectivas inconclusivas, é um setor que deve sofrer um pouquinho com maiores custos de insumos e dificuldades logísticas, porém é um setor que vem testemunhando preços em alta e baixos estoques no mercado internacional. Então, é inconclusiva aí a perspectiva para o setor de papel e celulose. Ao contrário do setor de químicos, que tem perspectivas que são negativas, uma perspectiva de muita incerteza, porque é um setor que ele tem um componente que são químicos de uso final, são químicos ligados ao consumidor final, que provavelmente vão sofrer com essa redução da demanda provocada pela redução na renda real, que eu já falei devido a uma manutenção de uma inflação elevada. E, pelo lado dos custos, as incertezas relacionadas à guerra entre a Rússia e a Ucrânia
e potenciais impactos sobre o preço de petróleo e gás natural devem prejudicar o setor. Por quê? Petróleo e gás natural são insumos fundamentais para o setor químico. E provavelmente isso vai representar um maior preço de venda que deve ser repassado aos consumidores, sejam eles industriais ou consumidores finais. E o setor químico está sujeito a uma notícia negativa que vem do governo brasileiro. O governo brasileiro, ao final de 2021, ele assinou uma medida provisória para acelerar o regime especial tributário da indústria química, chamado de REIQ. Esse regime estava previsto para acabar em 2025, mas o governo brasileiro assinou uma medida provisória para acelerar o fim desse regime. Essa medida provisória ela tem 120 dias para ser votada, o prazo final dela é abril de 2022, mas caso o Congresso Nacional aprove essa medida, estima-se que o setor químico, as empresas do setor químico deixarão de ganhar ou perderão cerca de 11,5 bilhões no resultado final. Ou seja, um impacto negativo que vai ser devido ao aumento das obrigações fiscais. O REIQ concede incentivos tributários principalmente para a compra de matérias químicas petroquímicas. Então, uma tendência de desaceleração, de esfriamento do setor químico brasileiro em 2022. Por último, o setor de transporte também deve enfrentar margens ameaçadas, uma vez que aumentos de custo como diesel, pneus, lubrificantes e peças devem prejudicar os operadores de transporte e, por outro lado, uma menor demanda por frete deve reduzir a receita do setor. Então, uma perspectiva negativa para o setor de transportes brasileiros. Bom, encerramos aqui a parte expositiva do nosso webinar. Nós vamos proceder agora para a parte de perguntas e respostas. Estamos recebendo várias perguntas aqui, eu vou selecionar algumas para nós responder, para que eu responda. Primeira delas, há uma pergunta: como a crise na Rússia e na Ucrânia pode afetar o mix de consumo de combustíveis no Brasil? Pensando que a gasolina aumenta de preço, o etanol seria preferido? E como fica o transporte de cargas com aumento no preço do diesel? Há alternativas? Eu falei um pouquinho disso no webinar. Realmente, a gasolina aumentando de preço, há uma tendência de fuga para o etanol, só que o etanol deve enfrentar uma restrição de oferta. Por mais que as usinas tentem produzir mais etanol, a produção de cana deve ser limitada. Portanto, essa restrição de oferta de etanol tende a elevar o preço. Então, muito provavelmente teremos um aumento de preço de gasolina e também um aumento de preço de etanol. De qualquer forma, o brasileiro pagará mais por combustível nesse ano de 2022, muito provavelmente. E a pergunta do transporte de cargas com o aumento do preço do diesel. Não há muita alternativa. Realmente o diesel está mais caro, o diesel é um componente fundamental do custo de frete, e aumentando o diesel, o custo de frete aumenta. Então, perspectiva ruim para o setor de transporte e uma perspectiva de aumento de preço para o etanol. Há uma pergunta sobre micro e pequenas empresas. Quais os impactos da guerra sobre os pequenos negócios, as micro e pequenas empresas, e em qual prazo aproximado esses impactos começarão a ser sentidos de forma mais efetiva? Micro e pequenas empresas, a minha perspectiva é que elas vão operar com margens mais apertadas em 2022. Micro e pequenas empresas, muitas delas são ligadas ao consumidor final, então a perspectiva de uma queda de receita devido à elevação de inflação e a menor demanda, os menores gastos de consumo do consumidor final, queda de receita e maiores custos, que micro e pequenas empresas não têm muito para onde fugir quando aumentam os custos. Então, com certeza, uma redução de margens de micro e pequenas empresas deve ocorrer em 2022 em função da guerra. Isso vai ser maior ou menor dependendo da duração da guerra, do efeito sobre os mercados internacionais, das negociações que virão. Mas a perspectiva é essa. Outra pergunta. Perspectiva da guerra para fontes renováveis, como a energia eólica.
mais especificamente para o Brasil? Como isso irá afetar a capacidade instalada já estimada para os próximos anos? Energia eólica cresceu muito no Brasil recentemente, ela recebeu subsídios e eu acredito que em 2012, 2011 era zero, hoje já está ao redor de 10% da geração de energia do Brasil, um crescimento muito grande. A energia eólica, o governo tomou uma medida recentemente de que o subsídio para projetos de energia eólica acabaria em março de 2022. Então, projetos que fossem autorizados até março teriam ainda os benefícios do subsídio. Houve uma corrida de projetos de energia eólica no Brasil para ser autorizado até março. Muitos já foram autorizados. Então, provavelmente, vai ter uma expansão da geração eólica devido a esse deadline, esse prazo final imposto pelo governo para os subsídios. Então, isso é independente da guerra, provavelmente esses investimentos vão prosseguir, vão continuar e devem ser executados. Então, a perspectiva é que tudo continue a curto prazo como está. Pode ser que num prazo maior se tenha aí algum incentivo, algum estímulo, principalmente dos planejadores energéticos, para aumentar as fontes renováveis, diante de um temor aí de ficar muito dependente do petróleo, diante de uma alta de petróleo aqui no Brasil, nos mercados internacionais, e diante de uma nova pegada mundial para diminuir a dependência de petróleo da Rússia. Mas isso eu acho que é algo mais para longo prazo, uma preocupação inicial que talvez esteja hoje mais no escritório, na mesa dos planejadores energéticos. Eu acho que perspectiva para o setor é continuar nesses projetos como estão, que já devem afetar bastante a capacidade instalada do Brasil. E algo muito parecido com a energia solar. Então, essa é a perspectiva para fontes renováveis. Uma certa continuidade. Uma pergunta, eu falei de muitos setores com perspectiva pessimista, agora uma pergunta para um setor de perspectiva otimista. Qual o impacto de curto ou de médio prazo sobre a cadeia produtiva de fornecimento de serviços ambientais e de engenharia do setor mineral no Brasil? A perspectiva é bastante positiva. Como eu falei na parte de mineração, a perspectiva de exploração de novos projetos de potássio e de outros minerais no Brasil, então provavelmente isso deve gerar uma demanda por serviços de engenharia mineral e engenharia ambiental. Então, são setores que provavelmente vão ficar aquecidos no Brasil diante dessa nova realidade com a guerra. Então, a perspectiva é positiva para esses setores. E aí eu relaciono com uma outra pergunta que foi feita: qual área, setor, profissão pode ser beneficiada ou criada nesse momento? Sem dúvida nenhuma, essa área que foi a pergunta anterior, que é justamente a área de serviços ambientais e engenharia mineral. É uma área que deve ficar em alta e é uma profissão, para quem está interessado em saber profissão, uma profissão que deve também ficar em alta aí com esse novo contexto com a guerra. Geólogo também, provavelmente. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Acho que são essas. Deixa eu ver se tem mais perguntas recentes aqui. Bom, eu recebi muitas perguntas que já foram respondidas ao longo do webinar, e tem algumas perguntas que são bem específicas. Eu vou responder por e-mail. A gente já está chegando no tempo. Então, perguntas que já foram respondidas ao longo do webinar, já são consideradas respondidas, e as que ainda não foram, eu vou responder por e-mail. Algumas perguntas muito específicas, como pesquisas clínicas, eu não consigo imaginar como é que o setor de pesquisa clínica vai ser afetado por essa guerra. Então, eu vou pensar um pouco melhor antes de responder essa pergunta. Então, foram essas as perguntas. Já estamos no limite do tempo. Recebemos aí, eu agradeço muito pelas perguntas, pela participação de todos vocês. Para mais informações sobre
todos esses setores acessem os nossos relatórios. Nós temos relatórios aí em mais de 24 setores cobertos para o Brasil e vários setores também cobertos em escala mundial. Consulte as nossas plataformas ou acompanhe-nos nas redes sociais. E eu peço, por favor, que vocês respondam a pesquisa ao final para que possamos analisar os feedbacks e oferecer sempre eventos cada vez melhores. Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Desejo a todos um excelente fim de tarde. Adriano, é a Vanessa. Desculpa interromper, tem uma pessoa pedindo para apresentar novamente a primeira lâmina que fala sobre o dólar. Você pode colocar na tela? Você pode colocar na tela? Vamos lá. E também depois sobre a página com QR Code para acesso ao site da guerra, né, da Ucrânia, dos impactos da guerra na Ucrânia globalmente, que as pessoas também estão interessadas em pegar o QR Code, tem gente que não pegou. Então você me norteia aqui, Vanessa. Vamos lá. Em primeiro lugar, a lâmina do dólar, eu imagino que seja essa. Isso aqui é uma perspectiva, uma previsão, né, uma expectativa de dólar coletada do relatório Focus. Foi o último relatório Focus que ele foi publicado nessa segunda-feira e a perspectiva são as perspectivas até sexta-feira da semana passada, uma perspectiva de 5,3 para a taxa de câmbio até o final do ano. A taxa de câmbio no final de 2022 deve chegar a 5,3 de acordo com essa expectativa. É uma expectativa para o final de ano um pouco menor do que a que foi observada há 4 semanas atrás. Provavelmente, as instituições de mercado financeiro estão revisando essas expectativas devido a uma queda do dólar no Brasil. O dólar está abaixo dos R$ 5 nos últimos dias, então eles estão revisando essa perspectiva. Realmente está entrando recurso no Brasil, o Brasil elevou a taxa de juros, isso atrai capital externo, e o Brasil também é um exportador, é um produtor de commodities, então é visto como um país aí que pode se beneficiar dessa guerra. Então isso está pressionando a taxa de câmbio atual, que está menor do que 5, essa é a perspectiva para o fim do ano. É difícil saber como é que o desenrolar das coisas até o final do ano, é possível que essa expectativa em relação ao Brasil continue, mas é possível também que ela se reverta. A prática, o que se observa tradicionalmente com mercados emergentes é que em momentos de muita incerteza há fugas de mercados emergentes. Mas nessa atual guerra, o que o Brasil teve foi exatamente o contrário. Então não se sabe se isso vai permanecer ou se até o final do ano vai haver, em algum momento, alguma fuga. A expectativa para o fim de ano é de uma certa desvalorização do câmbio do atual valor, que está abaixo de 5, até 5,3 em dezembro de 2021. Então, essa é a expectativa para o dólar. Isso aí está disponível no relatório Focus. Outra questão, Vanessa, que você colocou é para ver o QR Code ao final, é isso? Não, aquele primeiro slide, que é do QR Code do nosso site, né, com as informações da guerra. Isso. Da guerra, perfeito. Há nesse site vários estudos, análises de dados sobre os impactos da guerra sobre diversas economias, inclusive sobre a economia russa. Já foram publicados 2 impactos aí, um sobre a economia mundial, um sobre a economia russa. Recentemente foi publicado também um impacto sobre a economia brasileira, como é que a reação da economia brasileira a essa guerra. Então, conforme esses impactos forem sendo publicados, vão estar aí disponibilizadas informações nesse site para vocês. Provavelmente deve ser publicado nos próximos dias um sobre a China e em breve sobre a Índia também. Então, diversas atualizações aí de dados, né, todas as informações relacionadas a dados, que é o que é o nosso foco no SEIC, vão ser divulgadas nesse site. Então, contem aí com esse site. É uma ferramenta aí disponível para todos vocês. Ok? Sim, agora acho que
tem as perguntas, né, que você vai responder depois por e-mail, né, as outras perguntas, e aí sim, agora já não tenho mais pedidos aqui. Ok, obrigado, Vanessa. Eu vou para o final, então. Eu agradeço muito a participação de vocês, foi excelente, perguntas ótimas também. Agradeço em nome da AESA Emerging Markets Group, desejo a todos um excelente fim de tarde e até a próxima. E acompanhe-nos nas redes sociais. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos vocês.